No deserto das incompreensões, o amor de Deus a nos chamar, a nos levantar das lutas humanas e enxugar lágrimas de um mundo afã. Em Damasco um portal de luz, o inovidável tecelão vai se encantar com a visão celeste, se curvar ante o seu mestre, se ofuscar com a luz amiga e entender a razão da vida, enfim. Palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado amável. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Em Damasco, no portal de
palavra em harmonia, canções maestramente entoadas, anjos de esferas sublimadas, ao clarão que ofusca o brilho do sol, compadecido, inspirado a amar. Percorre os caminhos, acalma o gemido dos aflitos, de todos irmãos pequeninos, dos sedentos de Deus, de amor, pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais puro se doa. Boa noite, irmãos e irmãs da União Fraternal Paulo de Tarso. Obrigada pela presença de vocês, de estar conosco aqui na comemoração do mês da família. E nós estamos assim nos esforçando para trazer coisas diferentes, coisas especiais, que vocês viram no sábado passado, o coral lá de São José do Rio Preto. E hoje nós trouxemos também alguma coisa muito especial para vocês. Esse presente vem lá da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso, que gentilmente o Heitor Bortolucci Faio, ele voluntário lá, ele vem fazer a palestra sobre laços de família parcialmente nublados. O que será isso, hein, gente? Parcialmente nublado. Será que a nossa família ela tem sol todos os dias ou de vez em quando fica parcialmente nublada, né? Nós vamos ver isso com o Heitor. Ele é terapeuta. Ele veio gentilmente fazer essa tarefa, essa palestra, gente, com Covid. Ele estava doente, vocês vão ver, né, na palestra que ele gravou, que ele estava doente e mesmo assim ele honrou o compromisso e carinhosamente veio nos atender. E por isso nós agradecemos muito, viu, Heitor? Te acolhemos carinhosamente, te abraçamos, a casa te abraça, agradecida pelo seu trabalho, pelo seu voluntariado de estar aqui conosco. E falando em mês de família, né, nós queremos homenagear o casal José Maria e Clara. Através deles, nós homenageamos a família Paulo de Tarso e homenageamos cada família individualmente, de cada um de vocês que fazem parte, junto com Clara e José Maria, dessa grande casa, família Paulo de Tarso. Grande aqui, quer dizer, grande não, pequena aqui, mas grande lá na espiritualidade que nós sabemos, né? Então, sintam-se todos homenageados e abraçados. E também homenageando o casal, José Maria e Clara, nós estamos homenageando os pais através de José Maria, porque domingo é dia dos pais, né, gente? Essa figura importante que é dentro da família, né? É o esteio, é a peça forte, é a árvore que segura. E homenageamos as mães também, que são pais, né? Que nós chamamos até carinhosamente de pães.
São as mães que, na falta do companheiro, assumem todo esse trabalho, toda essa educação e prover os filhos, né? Então, um abraço a todos os pais e mães que fazem esse papel. A palestra de hoje, que Heitor traz, ela é interessante, ela inicia com um curta-metragem, um videozinho, que ele depois reflete, e é um modelo bem diferente do que a gente está acostumado, né? Então nós vamos ver as explicações dele dentro da nossa doutrina, porque Heitor, ele é um estudioso, ele é uma pessoa que está sempre voltada a ter mais conhecimento, a buscar mais conhecimento e disseminar, o que é mais importante, esse conhecimento. Então, por isso que nós o acolhemos com muito carinho e enviamos a você, viu, Heitor, e a sua família, porque é o mês da família, enviamos muitas vibrações positivas, pedindo a Jesus que, na sua bondade, na sua misericórdia, abençoe a sua família, a você sempre. Para a página inicial, nós teremos a nossa irmã Andréia Morim, lá da Fundação Joana de Ângeles, que a gente já agradece muito também estar aqui ajudando a nossa equipe, viu, Andréia? Muito obrigada. Para a prece inicial e para a prece final, todos nós já conhecemos esse irmão que tem um carisma muito bom, que é uma pessoa muito querida da casa, que é o nosso irmão Irã. Obrigada, viu, Irã, também de estar conosco aqui. Agradecemos essa equipe toda, que sozinhos a gente não faz as coisas acontecerem, essa palestra acontecer. Agradecemos a diretoria, ao Mateus, que sem Mateus também não tem condição, né? Nenhuma. Obrigada, viu, Mateus, de ser essa pessoinha assim tão prestativa pra gente. E também Glória, que fez aniversário, gente, essa semana. Também se sinta abraçada, Glória, e o seu trabalho é muito importante dentro da casa. Então, passamos agora para a Andréia ler a página, depois para o Irã e logo depois você, viu, Heitor? Fica conosco e curta a gente aqui em Rio das Ostras, porque nós vamos curtir muito você daí. Um abraço. Hoje, eu e Zé estamos sendo homenageados representando a família Paulo de Tarso, da qual nós orgulhamos de pertencer. Somos gratos pela homenagem e gostaríamos de dizer que a maior riqueza que nós, seres humanos, temos é a família terrena e espiritual. Por isso, agradecemos a todos por fazer parte de nossa fortuna. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, amigos. Muita satisfação que estamos aqui participando desse trabalho da prece para essa palestra, cujo tema é para a família, um tema tão importante. E eu convido a todos a nos unir nesta oração. Agradecer ao Pai por esse momento de aprendizado, a Jesus, porque todo comentário, todo aprendizado tem base nos seus ensinamentos, que veio para nos orientar. E rogamos a espiritualidade que nos dá apoio nesse trabalho, que possa estar envolvendo o nosso amigo, que vai ter a palavra na noite de hoje, para que ele seja muito inspirado e amparado, e que tudo isso redunde
numa noite de muito aprendizado para todos nós. Assim, muito agradecido a Jesus e essa casa de Paulo de Tarso, que nos dá essa oportunidade de estarmos reunidos. Possamos nós, então, agradecidos, estarmos todos em paz e agradecer ao Mestre mais uma vez e assim darmos graças por tudo isso que recebemos. Assim seja, graças a Deus. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Heitor Bortolossi Faio e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o tema Laços de Família e sobre um curta-metragem chamado Parcialmente Nublado, que foi um dos materiais estudados no nosso Encontro da Família de 2019, aqui na Federação Espírita do Estado de Mato Grosso. Eu estou muito feliz e eu espero honrar o convite de vocês. Espero passar uma mensagem clara, otimista, e que depois desses poucos minutos de nós juntos aqui, que vocês estejam melhor, que a gente possa estar melhor do que quando começamos. Tudo bem? Então, para iniciar, eu gostaria de passar o curta-metragem para vocês e vamos conversar um pouquinho sobre ele depois, tá bom? Eu vou compartilhar a tela aqui.
Esse vídeo está disponível no YouTube, tá? Para quem quiser assistir novamente. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre os nossos laços de família. Pessoal, todos nós temos desafios na família. Todos nós. E não é por nós termos desafios nas famílias que nós não podemos viver bem em família, que nós não podemos chegar em casa depois de um dia cansativo de trabalho e nos sentimos bem dentro do nosso seio familiar. Vocês podem ver essa imagem. É uma imagem que demonstra Jesus no meio de uma dinâmica familiar. É claro que quando nós recebemos um convidado, nós estamos ali demonstrando a melhor parcela que nós temos. E quando esse convidado sai, a gente volta a ser a gente mesmo, na intimidade do lar. Mas Jesus vem nos mostrar que são nesses momentos de intimidade no lar é que nós somos convidados a trazê-lo para as nossas vidas, para as nossas dinâmicas. Jesus nos ajuda com os seus conhecimentos a lidar com desafios conjugais, a lidar com desafios fraternais entre irmãos, a lidar com desafios de criação, de convívio entre pais, mães, filhos e filhas. O Evangelho de Jesus é um grande norteador de bem viver. É uma grande diretriz de condutas para que nós possamos transformar a nossa vida em folhas vivas do Evangelho, em cartas vivas do Evangelho. Não estou falando de pessoas perfeitas, não estou falando de famílias perfeitas. Estou falando de nós usarmos os ensinos de Jesus na prática para melhorar as nossas relações, nos melhorar e assim fazer da nossa família o que ela realmente é para ser, que é um instrumento de evolução. Então, eu gostaria que nesses pequenos momentos nós pensássemos nas nossas famílias. Vamos evitar pensar nas famílias dos outros. Vamos cada um pensar nas nossas famílias, no nosso núcleo familiar. E não só na nossa família, mas em nós mesmos na nossa família. Vamos evitar pensar, nossa, como eu gostaria que o meu esposo estivesse ouvindo isso. Ou como eu gostaria que o meu filho, minha filha, minha esposa, minha irmã
estivesse ouvindo isso. Não. Vamos trazer os ensinamentos de Jesus para nós, para nossa vida. Porque se nós estamos aqui hoje, é porque nós quisemos estar aqui. Nós não fomos obrigados por ninguém a estar aqui. Talvez fomos convidados com mais vontade, mas obrigados a estar aqui, eu penso que ninguém foi. E esse, o primeiro passo para a gente construir uma família mais saudável. Querer construir uma família mais saudável. Mas para isso é preciso se desprender dos ganhos secundários que as nossas atitudes de padrão de comportamento nos dão. Se eu quero me desprender do que eu sou para me tornar alguém novo, eu preciso renunciar aos ganhos secundários das minhas atitudes do passado. Saulo de Tarso se tornou Paulo de Tarso, o homem velho e o homem novo. E para quem conhece a história vinda de Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, percebeu muito bem que não foi de uma hora para outra e nem de uma forma mágica e sem esforço que Paulo se transformou em alguém diferente. Ele se esforçou muito para deixar com que o homem velho ficasse e para nutrir, alimentar o homem novo dentro dele. Nós temos vontades antagônicas muitas vezes dentro de nós. É preciso, primeiramente, a gente compreender que existe um espírito antigo dentro de nós e um espírito agora com novas resoluções dentro de nós. Nós vamos dar vazão, vai agir mais aquele que nós mais nutrimos. E é por isso que nós estamos aqui hoje, para nutrir um pouco mais as nossas boas resoluções. Então vamos lá. Primeiramente, vamos conversar sobre essa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, sobre como são formadas as famílias de hoje. Por que as famílias de hoje têm esse arranjo que tem, né? Da onde que surgiu isso tudo? Então vamos lá. Quando o espírito deixa a Terra, carrega consigo as paixões e virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário até que queira ver a luz. Alguns, pois, carregam consigo ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos. Então, por um esforço inaudito, olham para aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta, revoltam-se com a ideia de perdoar, e mais ainda, com a de se abdicarem de si mesmos, sobretudo a de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra, a família. Vejam que o nosso passado espiritual, por estarmos hoje no mundo de provas e expiações, não é um passado de muitos ganhos, nem um passado de muita luz. É um passado no qual muito provavelmente erramos bastante. Cada um de nós errou uma parcela. E hoje nós recebemos, pela lei de causa e efeito, as consequências dos nossos atos passados. O que acontece muitas vezes é que esses erros foram maiores do que a gente pensa. E aí existem ódios poderosos e desejos de vingança insatisfeitos, que nos machucam, que nos fazem lembrar de uma mágoa que nós não sabemos de onde vem. As obras espíritas nos demonstram exaustivamente que as figuras de algoz e vítima se entrelaçam nas diversas vidas sucessivas. O algoz de hoje foi a vítima de ontem. A vítima de ontem
pode ser o algoz de hoje. Então, ficar preso numa posição de vítima ou ficar preso numa posição de algoz não nos ajuda, porque muito provavelmente nós fomos os dois, em posições superlativas, talvez. E hoje vem as tendências, ou de nos vitimizar, ou de vitimizar os outros, de sermos o algoz novamente. E essas tendências fazem parte do nosso eu antigo. Porque as lembranças mais ou menos sutis do passado permanecem na forma de sentimentos trocados, permanecem na forma de uma animosidade de graça que nós temos com algum parente, permanece na forma de uma falta de entrega, de uma falta de afetividade, talvez que eu não consigo entender o porquê. Mas o Espiritismo nos diz que todos esses sentimentos não são incompreensíveis. Eles são compreensíveis porque tiveram sua origem no nosso passado espiritual. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Enfim, depois de alguns anos de meditações e de preces, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados de transmitirem as ordens supremas para ir cumprir na terra os seus destinos. Qual será, pois, a sua conduta nessa família? Ela dependerá, mais ou menos, da persistência de suas boas resoluções. Então vejamos, quem são esses corações infortunados que estão abalados? Quem são esses, pessoal? Senão nós mesmos. Somos nós aqui, que mesmo sabendo que a vida seria desafiadora, nós pedimos para reencarnar. Nós pedimos para reencarnar. Porque nós sabíamos e nós ainda sabemos, só estamos relembrando. Nós sabíamos que a única forma de nós voltarmos a ter uma sensação de consciência tranquila era voltar nas mesmas provas, nos mesmos gêneros de provas, voltar nas mesmas experiências que nós no passado negligenciamos e buscar dar o nosso melhor. Não é fazer tudo perfeito, mas é buscar dar o nosso melhor nas experiências. Coisa que certamente no passado não era um padrão nosso. Então hoje nós pedimos, sim, grande parte, para vir na mesma família daqueles espíritos que nós tínhamos alguma dívida ou que tinham alguma dívida conosco. Nós pedimos aos benfeitores espirituais essa experiência. Pedimos para vir pais, mães, filhos, filhas, cônjuges, irmãos, daqueles espíritos que nós tivemos alguma rusga, alguma dificuldade. E é importante nós considerarmos isso com muita atenção e muito carinho. Porque é observando e considerando que nós não somos injustiçados pela vida, saindo da posição de vitimização. Eu não nasci, eu não pedi para nascer nessa família, essa família não é a minha família espiritual, eu não tenho ligação amorosa com essas pessoas. Saindo desse processo de querer se apartar um pouco da própria família e indo ao encontro de uma autoconsciência, que é mais ou menos assim, tá, eu não tenho uma família perfeita, eu não tenho os pais que eu gostaria de ter, eu não tenho o cônjuge que eu gostaria de ter, mas é a família que eu tenho. E de alguma forma, eu pedi para passar pelas experiências pelas quais eu estou passando. Porque Deus é soberanamente justo
e bom, e não cai senão uma folha de uma árvore sem que ele o saiba. Então, é óbvio que a minha família, que a minha posição familiar, que o que eu passo está de acordo com uma organização divina muito mais amorosa, muito mais inteligente do que eu posso imaginar. E o sucesso irá depender da persistência das nossas boas resoluções. A tarefa não é tão difícil como poderíeis crer. Não exige senão não exige o saber do mundo. O ignorante como o sábio pode cumpri-la. E o Espiritismo veio facilitá-la, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Veja que tudo isso que a gente falou é a facilitação do Espiritismo, para que nós possamos compreender o porquê que as nossas famílias têm tantas dificuldades. O porquê que muitas vezes irmãos não se gostam. O porquê que muitas vezes casais que viveram um período de lua de mel tão agradável, logo depois encontraram tantos desafios pela frente. Nós vamos compreender o porquê que às vezes um filho, uma filha destoa um pouco do padrão familiar. E entender o porquê é uma ajuda e tanto, mas não faz o trabalho. Não é porque eu sou espírita, não é porque eu sei de tudo isso, que a minha família vai ser menos trabalhosa do que as outras famílias. Não vai. Porque nós espíritas não temos privilégio nenhum. Nós apenas temos um pouco mais de conhecimento cognitivo sobre as coisas, se nós assim quisermos. Estudar, ler os livros, enfim. Mas o trabalho de amor, trabalho de perdão, de compreensão, é um convite para todas as pessoas, de todas as religiões. E às vezes é até mais fácil para uma pessoa de alguma outra religião, que já tenha uma ascendência moral maior, e para mim, talvez, que sou espírita há tanto tempo, ainda seja muito trabalhoso. Porque nós espíritas apenas conhecemos cognitivamente as coisas, mas isso não nos faz pessoas melhores. E nem também pessoas que têm a obrigação de ter famílias perfeitas. Isso também não é nosso. O que nós temos é o dever de dar o nosso melhor. Porque olha só a mensagem. Deus não faz a prova acima das forças daquele que a pede. Não permite senão aquelas que podem ser cumpridas. Se não se triunfa, não é, pois, a possibilidade que falta, mas a vontade. Não é, pois, a possibilidade do triunfo, mas a vontade do triunfo. Vejamos que frase que coloca a responsabilidade da nossa vida conosco e tira a responsabilidade da nossa vida dos outros. Se a minha família está despedaçando, se a minha família está caindo, indo por água abaixo, qual que é a responsabilidade que eu tenho nisso tudo? Não é tudo culpa dos outros. Eu tenho uma parcela de responsabilidade nisso. Qual que é a minha parcela de responsabilidade nisso e o que eu posso fazer para eu ser responsável pela minha parcela? Vejamos que todos esses símbolos nós vamos encontrar no curta-metragem que nós já vimos. Todos esses símbolos. A cegonha persistiu porque ela tinha muita vontade de cumprir com o dever dela. No começo ela não sabia muito bem como fazer as coisas. E é aí que entra o Evangelho de Jesus. Como amar as pessoas que nos fizeram mal no passado. Como perdoar as ofensas reiteradas de todos os dias. Como suprir carências afetivas que me tomam por inteiro. Aí Jesus vem e nos ensina. Com amor,
com as suas parábolas e principalmente com as virtudes. Então vamos lá para o nosso curta-metragem, que é uma gracinha. Eu coloquei alguns prints de algumas cenas e nós vamos refletindo sobre essas cenas com algumas frases, lembretes que eu coloquei, tá bom? Então vamos lá. No começo, o curta nos demonstra um mundo muito perfeito, todas as nuvenzinhas lá fazendo presentes maravilhosos, as cegonhas felizes trabalhando, cada uma com a sua nuvem. É uma visão meio utópica, como se as famílias tivessem menos dificuldades do que as nossas. A gente tem muita tendência a refletir assim, nossa, como aquela família tem coisas boas, porque a gente pega os nossos problemas, coloca uma lupa nos nossos problemas e fica naturalmente procurando as pessoas que não têm aquele problema. Mas o problema das outras pessoas nós não enxergamos. E são as pessoas que enxergam na gente, às vezes, uma coisa boa que a gente tem, que a nossa família já conquistou, tem a mesma visão. A grama do vizinho sempre é mais verde se nós tivermos um olhar não consciencioso, não reflexivo sobre a vida. Então vejamos que há famílias que já passaram por desafios e que hoje construíram uma dinâmica talvez mais saudável do que a nossa. Mas tem famílias também que fingem bastante para os outros. Ou tem famílias também que os problemas não aparecem para a comunidade. Isso tudo não é da nossa alçada. Veja que o curta nem colocou tempo, nem atenção para essas famílias perfeitas que estavam ao redor. Então vejamos que cada família é única. Existe uma formação providencial, um arranjo providencial. Eu tenho a minha família. A minha família é a melhor família que eu posso ter agora, com as qualidades e com as limitações que ela traz. Então eu busco aproveitar a minha família, o que eu tenho de bom, e trabalhar com aquilo que eu preciso trabalhar. Cuidar daquilo que é preciso ser cuidado e valorizar a parte boa que existe, os benefícios que nós temos em comum. E aí nós vamos para a nossa família. A dor que nós sentimos em família. Quando vem alguém, mostra o jacarezinho pra gente e machuca a gente desse jeito aqui, ó. Não é legal, né? Não é gostoso. Dói. Às vezes nós esperamos de alguém um coleguismo, uma confiança, um suporte que nós não recebemos. Às vezes nós depositamos a confiança em alguém e essa pessoa nos trai a confiança. Às vezes acontecem coisas até piores. Mas faz parte da vida, as dificuldades. Vejam que quando nós nos ofendemos, é exatamente essa figura aqui. Essa figura é o símbolo da ofensa em família. Veja que às vezes a ofensa tem uma intenção de ofender, mas às vezes não tem intenção de ofender, mas é ofensa mesmo assim, porque eu recebo como ofensa. Então vejam que existem duas ofensas diferentes. Uma ofensa externa, que pode ou não acontecer, e uma ofensa interna. Qual que machuca, gente? Se vocês podem pensar, as duas. Mas eu falo, não, a que machuca é a ofensa interna. Porque a ofensa externa vem do outro. A ofensa externa vem do outro. E ela só me machuca se eu aceito essa ofensa. E aí eu transformo ela em ofensa interna. Vejam que se o outro me ofender de uma forma que eu não acredito, que não faz ressonância com o que eu tenho como pensamento sobre mim mesmo, a ofensa não vai me machucar. É como se alguém
falasse para uma pessoa que nunca teve nenhum comportamento, por exemplo, de desonestidade, e a pessoa falasse: nossa, você é um ladrão. Essa pessoa que nunca teve um comportamento de desonestidade não vai comprar a crítica de: nossa, você é um ladrão. A não ser que ela queira ser perfeita. A não ser que ela queira ser sempre bem vista pelos outros. Mas vejamos que quando uma ofensa dói em nós, é um ofensor interno que está machucando. De alguma forma, eu acreditei, eu comprei a ideia daquela ofensa. E aí me doeu. Eu posso nutrir esse ofensor interno por vários dias, várias semanas. E aí eu entro numa vitimização de pensar: por que que o outro está fazendo assim comigo? Eu não mereço. Ou eu posso buscar o remédio da ofensa, que é o perdão. O perdão não é algo de bom que eu dou para alguém que me fez mal. O perdão é algo de bom que eu dou para mim mesmo, porque eu me liberto do ofensor interno. E o outro permanece com a ofensa dele e ele é responsável pelas palavras ofensivas que ele tem. Mas se eu me perdoo, é como se eu não me permitisse mais nutrir o ofensor interno. Eu posso até sentir uma palavra trocada que vem, uma energia ruim que vem da pessoa, mas eu não vou dar guarida disso no meu coração. Uma outra coisa que ofende muito é a exigência de perfeição. Quando nós exigimos do outro uma perfeição que o outro não pode dar, nós nos sentimos ofendidos pelas imperfeições naturais das pessoas. Exigência de perfeição do próximo é muito comum no âmbito familiar, principalmente entre cônjuges e entre pais, mães, filhos e filhas. Entre irmãos é menos comum. Mas entre essas duas relações que eu falei, é muito comum a exigência de perfeição. Exigir que o outro seja da forma como eu gostaria que ele fosse. Isso machuca também. Porque vejam que a ofensa interna e a exigência de perfeição são o orgulho e o egoísmo se manifestando em mim, às vezes com uma roupagem de bondade, mas é mesmo assim orgulho e egoísmo, as duas chagas da humanidade, como os espíritos disseram. Onde mais está o egoísmo? Na carência afetiva. De eu querer a todo custo receber amor, carinho, que eu sinto falta do outro. E a carência afetiva destrói relacionamentos. Os relacionamentos saudáveis são construídos por duas pessoas que souberam aprender a se amar, a se perdoar. E transbordando esse auto-amor, elas amam o próximo também. Mas elas sabem que elas não são dependentes emocionalmente da pessoa. O carente afetivamente se machuca quando ele não é acolhido em todas as suas demandas de amor, de carinho, que às vezes até a outra pessoa não percebe. Mas como lidar com tudo isso, gente? Como lidar com as ofensas que eu não consigo perdoar? Como lidar com essa exigência de perfeição que fica difícil para mim saber lidar com isso? Como lidar com a carência afetiva nas nossas relações? Vejam que tudo isso vai nos machucando muito. Vejam a cegonha como ela está machucada. Vejam como ela está precisando de ajuda. Vejam como ela está querendo uma saída para o que ela está vivendo. Ela está quase desesperada. Porque ela quer permanecer ali, na função dela, ela quer permanecer ali. Porque ela sabe que é o dever dela. Mas ela está se machucando muito. Ela não sabe mais o que fazer. Isso não é saudável.
ela fez certo, ela foi buscar ajuda. Lembram quando ela foi buscar ajuda naquela nuvenzinha mais sábia que estava lá em cima? Ela pensou, eu não estou dando conta sozinha das dificuldades que eu estou tendo aqui. Então eu vou pedir ajuda. É isso que a gente tem que fazer. Pedir ajuda. Porque se nós não pedirmos ajuda e acharmos que nós vamos dar conta sozinho das coisas, a gente acaba indo para o fim dessas relações, que é o abandono, o ódio, a exaustão e a mágoa. É quando os casais se separam por conta de um ódio entre eles muito grande. É quando os familiares começam a ficar sem se falar porque ficam exaustos um do outro. É quando há abandono de filho em relação aos pais, ou pais em relação aos filhos. É quando há uma mágoa tão grande que eu não consigo nem mais ver a pessoa, aí eu acabo não frequentando mais os eventos familiares, porque a relação já foi tão machucada por movimentos egóicos mascarados, evidentes, por falta de reflexão. Eu simplesmente fui empurrando com a barriga os problemas, que chega uma hora que realmente fica insuportável. Essa era a hora que a cegonha estava. Ela estava a ponto de desistir. E hoje o suicídio mata mais do que as doenças mais mortais das últimas décadas. E hoje nós vivemos um período muito delicado na humanidade, em que as pessoas estão cansadas de sofrer. E muitas vezes a dor começa dentro de casa. Basta um familiar estar mais atento para essas demonstrações de desespero, que é possível talvez mudar uma rota que levaria alguém ao suicídio. Então é preciso que a gente dê atenção e carinho para as virtudes da relação interpessoal. O que a cegonha fez, gente? Ela foi conversar com alguém mais experiente. E quem é mais experiente que a gente? Senão os benfeitores espirituais. Senão Jesus. Que hoje nós espíritas temos, graças a Deus e graças a Chico Xavier, graças a Divaldo Franco, graças a Ivone Pereira, nós temos hoje um manancial de livros que nos ajudam a refletir, a pensar. São espíritos que, por meio desses médiuns, nos legaram ensinamentos de pessoas que já passaram pelas dificuldades que nós estamos passando. E eles sabem como fazer as coisas. Vejamos então que no nosso curta-metragem, a nossa cegonha recebe uma armadura. E com essa armadura, ela consegue ter forças para se proteger e continuar amando a nuvenzinha defeituosa dela. Nós temos no nosso trabalho, na nossa federativa do estado de Mato Grosso, uma proposta de 5 virtudes da relação interpessoal na família, que nós podemos usar uma sigla de charme, compaixão, humildade, amor, renúncia e mansidão. 5 virtudes que vão fazer das nossas relações familiares mais saudáveis. Então, a primeira delas, compaixão e caridade. O que é, gente? Caridade, na forma
como os Espíritos nos disseram: perdão, benevolência e indulgência. Perdão das ofensas, benevolência para com todos, e indulgência das faltas alheias. Perdoar é algo de bom que eu dou para mim mesmo, para que eu possa me desprender, deixar ir o ofensor interno que eu fico nutrindo se eu quiser. O ofensor interno é filho do orgulho. O orgulho diz assim para mim: como que aquela pessoa ousa dizer assim para você? Como que aquela pessoa ousa falar assim com você? Esse é o orgulho falando para o rei e para a rainha que existe dentro de nós. Isso machuca a gente. Por isso que a humildade vem e nos diz assim: eu sou esse rei e essa rainha que não pode ser machucado, ou eu sou um aprendiz da vida? Um espírito com qualidades e defeitos, qualidades e limitações, assim como a outra pessoa também o é. Eu sou um aprendiz da vida, eu não sou mestre. Por isso eu não exijo perfeição, nem de mim mesmo e nem do próximo. Eu humildo, eu percebo e sinto a minha pequenez, da mesma forma que eu reconheço a minha grandeza como espírito imortal, aprendiz da vida. Isso vai mostrar para o orgulho que ele não tem razão de ser. E o orgulho vai cair por terra junto com os seus filhos. Quais são os filhos do orgulho que a gente conversou até agora? Ofensor interno, exigência de perfeição e carência afetiva. As 3 pedras do relacionamento familiar, que nós vamos transformar em 5 diamantes. O amor deve ser cultivado diariamente. E o amor é livre, o amor liberta, o amor é leve, o amor não faz sofrer e não sofre. Aquilo que dói no amor se chama apego. E apego é filho do orgulho. O amor deve ser cultivado diariamente, por livre e espontânea vontade. Eu acordo de manhã cedo e eu penso: eu quero continuar a estar casado ou casada com o meu cônjuge? Sim, eu quero. Então eu vou dar o meu melhor nesse casamento. Eu quero continuar sendo uma mãe, um pai responsável, cumprindo com os meus deveres? Sim, eu quero. Então eu vou levantar da cama e vou dar o meu melhor para o meu filho, para minha filha. O amor deve estar de mãos dadas com a liberdade. Eu quero amar, porque eu não sou obrigado a amar. Ninguém é obrigado a amar ninguém. O amor deve ser uma escolha nossa de cada dia. E aí, com o amor, eu renuncio à idealização. Eu renuncio à perfeição. Eu renuncio ao cônjuge perfeito. Eu renuncio ao filho e à filha perfeitos. Eu renuncio ao pai e à mãe perfeitos. E eu aceito a realidade da minha vida. Vejam a cegonha. Ela podia muito bem querer uma nuvenzinha diferente para ela e abandonar aquela nuvem defeituosa. Mas não foi isso que ela fez. E se ela tivesse feito, ela com certeza iria começar a ver as dificuldades das outras nuvens. Ela renunciou o desejo de perfeição no relacionamento, porque as outras cegonhas não usavam um aparato desse para se proteger. Então ela renunciou talvez um orgulho de pensar: não, eu não vou usar isso, eu não preciso. A fulana lá não usa, olha a casa dela como é perfeita.
Mas a cegonha se humildou e pensou, sim, agora eu preciso dessa armadura. Ou seja, eu sou convidado a renunciar. Talvez um cônjuge perfeito, um filho perfeito, um pai perfeito, irmão, irmã perfeitos. E aceitar o real. Renunciar até o eu perfeito. Porque isso é um tiro no pé. E aceitar do jeito que eu sou, assim como eu estou. E a mansidão é essa aceitação plena e leve da experiência evolutiva, dando o máximo de mim mesmo, na medida das minhas forças. Na medida das minhas forças. Jesus, os benfeitores, não nos pedem jamais perfeição. Nós não somos perfeitos. E eles sabem que nós não somos perfeitos. Mas o que a vida nos pede de uma forma gentil e amorosa? Que nós demos o nosso melhor. Nas experiências do passado que nós erramos e que nos trouxeram experiências e eventos como os de hoje, desafiadores que nós vivemos em família, não foi porque nós não fomos perfeitos, mas foi porque nós não demos o nosso máximo. Foi porque nós negligenciamos deveres familiares no passado. Nós traímos, nós abandonamos, nós esquecemos, nós não ajudamos, nós fomos egoístas. É isso que dói. Mas hoje a gente volta com um novo corpo, com uma nova roupagem, com um novo arranjo familiar, com uma nova profissão, uma nova dinâmica familiar, mas provavelmente com os mesmos espíritos, para dar o nosso melhor. É simples. Não é fácil, é trabalhoso, porque nós não temos o hábito disso, mas é simples. Quando vier uma ofensa, eu penso, essa ofensa faz sentido. Se faz sentido, eu me acolho. Eu realmente não sou perfeito. Você está certo. Eu realmente não sou perfeito. Eu errei. Me desculpa. Se a ofensa não faz sentido, eu não vou nutrir aquela ofensa. E aí eu posso perguntar, por que você está me ofendendo desse jeito? Eu fiz alguma coisa que te machucou? E aí, se eu fiz alguma coisa, eu peço desculpas. Talvez não foi a minha intenção te machucar naquela hora, naquela vez. Me desculpa. Mas se realmente foi a minha intenção de machucar, aí eu devo refletir. Por que eu estou querendo machucar a pessoa? Eu estou magoado com ela, será? Porque a gente machuca o outro quando a gente está magoado. Da onde vem essa mágoa? Às vezes é de uma carência afetiva que eu quero que o outro fique saciando o amor que eu sinto falta, mas que só vai ser saciado pelo alto amor? Será que essa mágoa vem de uma perfeição que eu fico exigindo da pessoa ser daquele jeito, ser daquela forma, e ela não é? Por que eu quero machucar as pessoas? Por que eu quero machucar meu cônjuge, meu filho, minha filha, mesmo sem ter consciência, mas às vezes eu jogo uma indireta maldosa, a pessoa sente, fica magoada, mas aí a gente não conversa depois e as coisas vão crescendo na família. Conversar, colocar a situação às claras, ser sincero com o outro. Isso é amor. É preciso coragem para ser sincero com o outro. É muito mais fácil a gente virar de cara, falar que está tudo bem e exigir que o outro entenda tudo que a gente está
sofrendo na nossa mente. Mas o outro não é obrigado a entender. Isso acontece, gente, em situações conjugais, acontece em situações fraternais, em relações filiais, parentais. Isso acontece em relações de amizade. Isso acontece em relações profissionais. Essas virtudes podem ser colocadas em prática em todas as relações interpessoais, não só na família. E para começar a finalizar o nosso encontro, nós vamos beber dessa água límpida, que é esse trecho. Mas para isso, é preciso não deter o olhar sobre a terra e não ver senão uma única existência. É preciso se elevar, planar no infinito do passado e do futuro. Então a grande justiça de Deus se revela ao vosso olhar e esperais com paciência, porque entendeis o que vos parecia monstruosidade na terra. As feridas que nela recebeis não vos parecem mais do que arranhões. Vejam que os espíritos superiores nos convidam a colocar o nosso olhar acima das questões transitórias da vida. É isso que o Espiritismo nos convida. Em vez de olharmos a vida como se fosse uma foto aqui e agora, nós olhamos como se fosse um filme aqui, sob o ponto de vista da imortalidade. As relações familiares são temporárias. Nós temos na Terra alguns poucos anos de vida e nós já desencarnamos e voltamos. E quando nós voltamos, não existem mais cônjuges, pais, mães, irmãos. Existem espíritos que são unidos pelos laços do coração. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, por que não aproveitar hoje esses poucos momentos que nós temos para buscar amar? Amar primeiramente a nós mesmos. Me amar. Me perdoar. Me compreender. Quando eu me amo, me compreendo, me aceito do jeito que eu sou. Eu avanço as minhas exigências e as minhas ansiedades. E aí, naturalmente, eu vou olhando para o próximo com um olhar mais calmo, mais amoroso, menos exigente. E aí, aos poucos, as nossas relações familiares vão se tornando mais leves, mais suaves, quando nós colocamos o amor sobre a dor. Essa era a mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje. Eu desejo do fundo do nosso coração que todos nós, espíritas, possamos usar destes lindos ensinamentos do Espiritismo, colocar em prática na nossa vida, no nosso dia a dia, com a nossa relação intrapessoal, com a gente mesmo. Porque uma família saudável é feita de pessoas saudáveis. Basta uma pessoa na família dando o seu máximo, fazendo o evangelho no lar, para que a família sinta um pouco mais de luz. É claro que cada um é responsável por si mesmo. Eu posso orientar, eu posso sugerir, mas o outro adulto, na minha frente, é livre para fazer as escolhas dele. Eu não sou obrigado a aguentar de uma forma rígida e rude as maldades da vida. Eu sou convidado a agir com amor. Sou livre
para fazer as escolhas que mais me façam feliz, verdadeiramente feliz, e não uma felicidade passageira. Quando falamos de família, falamos de amor, de compaixão, de humildade. Nós falamos de acolhimento, de paciência. E jamais nós falamos de julgamento, de certo, de errado, de você deveria ter feito isso, você deveria ter feito aquilo. Quando nós falamos de família, nós falamos de amor, de entendimento, de acolhimento. É de falar para o nosso amigo, vem aqui, me dá um abraço. Eu talvez possa não sentir o que você sente, mas eu posso entender o que você está passando. Vem aqui, me dá um abraço. Vamos conversar. E assim a gente vai se ajudando. Num grupo espírita, onde nós somos convidados cada vez mais a nos enxergarmos com amor, com carinho e a sermos amigos. Para um ajudar o outro nesse mundo que nós vivemos tão desafiador. Agradeço a atenção de vocês, a paciência e o carinho pelo convite. Fiquem com Deus. E aí, o que vocês acharam? Vocês viram alguma situação que vocês já passaram, que vocês já viveram? E aí, como é que está a família de vocês? Lá é um céu azul, com o sol brilhando, ou é parcialmente nublado? Que maravilha de palestra, né? Heitor, nós agradecemos muito as suas palavras, agradecemos muito os seus ensinamentos, agradecemos porque você, mesmo estando doente, porque eu sei que você ainda está com Covid, por isso você tossiu, né? Você fez várias paradas e a gente te agradece mesmo, porque doente como você estava, você ainda se mostrou capaz de ser aquela pessoa que entende o seu compromisso com Cristo e com seus irmãos. Nós te agradecemos muito e quando você puder, Heitor, apareça por aqui para a gente poder agradecer pessoalmente. E assim, meus irmãos, nós terminamos essa noite maravilhosa com essas lições belas, sublimes, que veio através do nosso palestrante e pedindo a Jesus que não fique somente na cognição, no momento somente de estudo, mas que a gente consiga modificar nossa família e modificar as pessoas que estão ao nosso redor. Agora eu chamo Irã para a prece final e logo após nós terminamos a nossa palestra de hoje. Fiquem com Jesus e fiquem com Irã. Boa noite. E assim, felizes e emocionados pelos ensinamentos de hoje, que esse tema mexe conosco, família. Estamos agradecidos à espiritualidade, por todo o apoio espiritual, o amparo que nos deu, ao amigo palestrante, nosso irmão Hugo Fael, pelo seu trabalho, sua dedicação nesta noite, pelos ensinamentos que ele direcionou para todos nós, e sobretudo a Jesus, porque tudo que recebemos, toda fonte de conhecimento, nos leva sempre à felicidade, ao amor, à família,
porque foi isso que Jesus sempre nos direcionou. E assim, Senhor, muito grato, receba toda a nossa gratidão esta noite, por esses momentos de luz, de esclarecimento que tivemos. Graças a Deus, assim seja, grato. O vulcão que espelha a lava e o raio que atravessa o céu. Duas forças tão distintas sim, mas que para mim representam uma força. É Deus que constrói e destrói para reerguer e reformar, renovar, multiplicar sua vontade através de nós, simples seres que alimentam o desejo eterno de amar. Vejo a chuva que ao cair renova a vida, onde molhar. Sinto o vento tão intenso que faz mover as ondas do mar. É Deus que constrói e destrói para reerguer e reformar, renovar, multiplicar sua vontade através de nós, simples seres que alimentam o desejo eterno de amar. Existe, assim que se pode entender. A razão só me leva a crer em Deus que constrói e destrói para reerguer e reformar, renovar, sua vontade através de nós, simples seres que alimentam o desejo eterno de amar, que constrói e destrói para reerguer e reformar, renovar, multiplicar sua vontade através de nós, simples seres que alimentam o desejo eterno de amar.